Senhor presidente, senhores deputados, ontem nós recebemos com certa, eu diria, perplexidade, inclusive pelo discurso do próprio primeiro secretário, deputado Plauto, que corroborou com muitas das nossas preocupações, o projeto do governo que, ao tempo em que coloca o ITCMD e cria o Fundo da Pobreza, também faz aumento de alíquota de impostos, pelo menos em parte deles, transfere algumas alíquotas para o Fundo da Pobreza, no caso de gasolina e outros itens ditos de consumo supérfluo, retira 2% e transfere 2% posteriormente para o Fundo da Pobreza, muda a perspectiva do Estado vir a recolher, que é a sua obrigação pela lei aprovada aqui, a sua parte na questão previdenciária dos aposentados, e também altera uma lei que foi aprovada por essa Casa, que determina que para que o Estado possa alienar bens móveis e imóveis, inclusive ações da Sanepar e da Copel, precisaria de autorização desta Casa. Eu acho que foi uma confusão tão grande, deputada Cláudia, de uma forma tão assodada, que veio para cá o projeto, tão inesperado e tão atribulado, que hoje, para nossa surpresa, primeiro o governo autoriza o líder do governo a retirar o ITCMD que possa tramitar num projeto em separado. Segundo, o próprio líder do governo na CCJ já anunciou que irá fazer duas emendas. Uma, retirando o artigo que prevê a possibilidade do Estado se desfazer das ações da Copel e da Sanepar sem que passe por essa Casa. A outra, que mantém a obrigatoriedade do Estado em fazer, coisa que ele não vem fazendo, fazer o recolhimento da sua cota-parte na questão referente à previdência dos aposentados. Mas o ITCMD tramita, continua tramitando. Na verdade, nós temos agora dois projetos que criam impostos. Até porque há uma dúvida quando você faz esta retirada dos 2% de alguns itens e os transfere posteriormente para o Fundo da Pobreza, que é um fundo constitucional, que aliás está há 15 anos esperando que seja regulamentado pelo Estado, porque este mesmo fundo, ao término do ano, não difere dos outros. É o mesmo método. O que houver de saldo vai para a conta única, com a possibilidade de você pagar, inclusive, salários. Na prática, acaba sendo mais uma enganação. Porque ontem eu falei aqui, só o FIA tem 300 milhões de reais. O governo pretende criar um fundo para 400 milhões de reais. Olha, o governo precisa se entender. O secretário Mauro Ricardo, que me parece ser uma pessoa com muita determinação daquilo que lhe foi feito como proposta quando veio para cá, que é aumentar a arrecadação, o secretário Mauro Ricardo faz a sua proposta. Agora, parece que quem não lê é o governador. O governador Carlos Alberto parece que assina as coisas da forma que lhe entregam, sem sequer questionar o que significa isso. O governador precisa governar. O governador não pode ser uma pessoa que coloca 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes, numa situação em que, de repente, todos se veem na condição de pagadores de mais impostos num dia, para no dia seguinte o projeto ser modificado. O governador tem que ser uma pessoa séria. O governador Carlos Alberto não pode ser uma pessoa que manda um projeto para cá e o seu líder faz várias alterações, e obviamente faz alterações com a concordância do governo, porque senão não teria sentido, para corrigir o projeto ou desmembrar o projeto, coisa que nós já estamos cansados de ver. Então fica aqui mais uma vez a preocupação. Nós não sabemos o que o governador está fazendo, mas nós sabemos o que o governador não está fazendo. O que ele não está fazendo é ler os projetos que ele manda para essa Casa. Porque se lesse, não passaria a saia justa que está passando agora. Não passaria a situação de vexame que está passando agora, de mandar um projeto e 24 horas depois ter que desmembrar esse projeto, ter que modificar o projeto. O governador talvez não tenha paciência para a leitura. A gente às vezes observa isso nos seus pronunciamentos. Mas alguém precisa ler para o governador. Alguém precisa ler para o governador e dizer para ele o que está escrito lá. Porque mandaram um projeto para cá que prevê... Para concluir, deputado. Para concluir. Que prevê a possibilidade da venda, deputado Rasca, de ações da Copel e da Sanepar,
Depois do governador ter vindo várias vezes a público dizer que não concordava, depois do seu secretário aqui nesta casa ter dito que se dependesse dele venderia sim os ativos da Sanepar e da Copel, mas ele não era o governador. Agora nós temos certeza que um dos dois não falou a verdade. E eu creio que quem não falou a verdade foi o governador, porque o secretário falou que queria vender as ações da Sanepar e da Copel, o deputado Plauto, e de fato mandou um projeto para cá fazer isso. Quem não viu e assinou foi o governador Carlos Alberto, inclusive no mesmo pacote, colocando o ITCMD com toda a confusão que isso significa. Aí não dá para a gente fazer uma crítica, como eu falei ontem, a CPMF de 0,2% e aqui aumentar de 4% para 8% ITCMD, fazer aquela mistureba toda com os impostos, inclusive modificando a participação dos municípios. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Para concluir, deputado. Só faço aqui um pedido em nome da população do Paraná. Governador Carlos Alberto, leia pelo menos o projeto que o senhor manda para essa casa.